aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, agora é oficial. Flávio Nantes Bolsonaro lidera em todos os institutos do consórcio. Já liderava na Paraná, já liderava na Atlas Intel e na última aumentou a distância. Surpreendentemente, nos últimos dias, Flávio apareceu na frente do Datafolha e só faltava o último instituto do consórcio, aquele do Filipinho, amigo do Thomas Trauma, ex-ministro da Dilma, o Instituto da Globo, a Quest. E agora o Flávio está na frente numericamente no segundo turno. Obviamente, falaremos muito sobre eleições. Trazer, obviamente, alguns dados da Quest de ontem, mas no assunto central do vídeo de hoje. Vamos também falar do inquérito que já foi aberto aí contra o Flávio, né? Dom Pedro III mostrando que ele não está dormindo e que ele vai tentar salvar a democracia de novo em 2026. Aí, tem algumas confusões curiosas que vale a pena a gente comentar hoje. No âmbito das eleições, temos que falar do TCU. O que é que tem a ver o TCU, a eleição para o TCU com a eleição de 2026? Tudo, principalmente, você está preocupado em obter maioria na Câmara, maioria no Senado, e você sabe a importância de ter maioria nas duas casas. Aí temos que também falar sobre o consórcio, que está vendo o Flávio liderando, mas vai que consiga, né, emplacar um novo nome na direita. E o consórcio ganhou apoios. Ganhou apoio do Ciro Nogueira, do Kassab. E quem apareceu para desmascarar, inclusive, essa trama, não é que desmascarar, que todos vocês sabem muito bem da direita permitida. Um personagem improvável que não tem cabelos, mas também não é ministro do Supremo. Muita coisa nessa primeira parte, eu nem sei se a gente vai conseguir chegar na segunda. Porque quando a gente começar a falar de TCU, a gente vai voltar bastante no tempo. A gente vai falar até de um novo candidato que também apareceu, que assim, é uma vergonha pro Brasil. Mas tem umas coisinhas do Banco Master para falarmos e do Judiciário na segunda parte, mas eu acho que isso não vai... A gente não vai entrar nesse tema hoje. Mas vamos lá. Começando aqui com o senhor Dom Pedro III. Dom Pedro III determina a abertura de inquérito para investigar suspeita de calúnia de Flávio Bolsonaro contra Lula. Eu comecei a ler, eu falei, não é possível não. Realmente é uma reedição da eleição de 2022. Envolve o Maduro. Dom Pedro III determinou a abertura de inquérito policial para apurar suspeita de calúnia do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República contra o Lula. A decisão ocorreu na última segunda-feira, após um pedido da PF com parecer favorável do Paulo Gonet, a nossa linda PGR. Em representação enviada ao Supremo, a Polícia Federal apontou que Flávio usou sua conta no Twitter, no X, em janeiro, para associar imagens do Maduro a Lula. Não pode. Mas como assim você vai ligar Lula no Maduro? Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a quem toca o terror, ditaduras, eleições com maracutaias. Dizia o texto destacado por Dom Pedro III. Conforme o ministro, a PF sustentou que após Flávio afirmar que Lula seria delatado, ele ainda mencionou a prática de crimes. Repete o que está sendo dito. Trata-se, portanto, de publicação realizada em ambiente virtual público, acessível a milhares de pessoas, por meio da qual se imputa fatos criminosos ao presidente da República. O ministro determinou ainda o envio dos autos à PF para que sejam adotadas as providências cabíveis em um prazo de 60 dias. Na boa, uma coisa como essa eu não vou entender, gente, porque assim, se a PF acha que tem um problema, eu devia falar qual era o problema. Porque o que é que você vai investigar? Qual a providência que você vai tomar em 60? Você tem 60 dias. A postagem tá lá. O que é que você vai fazer? Uma busca e apreensão? É isso? Não é possível que um caso desse já não tenha a determinação final. É uma postagem de rede social. A máquina inteira do Estado agora vai coletar o quê? Vai fazer análises do quê? A postagem já tá lá, todo mundo leu, tá aí. De janeiro, vai fazer o que agora? Vai prender o Flávio, mandar na cadeia? Vai tornar inelegível? Começaram as gracinhas. Né? Realmente estamos já no período eleitoral. E o timing desse tipo de coisa é maravilhoso. Isso aqui aconteceu na segunda-feira, né? Então não dá nem pra falar que foi após a divulgação da Quest, mas foi após o Datafolha.
Mas ontem, Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula numericamente no segundo turno pela primeira vez. Lembra do candidato inviável? Saiu de 36 para 38, manteve 38, subiu para 41 empatando com Lula e agora 42. Do outro lado, o Lula está em queda. De 46 para 45, de 45 para 43, de 43 para 41, de 41 para 40. Ninguém mais está aguentando o governo do PT, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais. E, obviamente, se Lula está perdendo pontos, era de se esperar que a aprovação de seu governo também estivesse em queda e está. Olha a série histórica, desde janeiro de 25. O índice de aprovação bateu o pico do Mandetta em outubro de 25. Aí depois caiu para 47, 48, 47, 45, 44, 43. Na próxima já dá para falar 42, 40, quem sabe. Enquanto isso, a desaprovação, né, tá ali. 49, aí vai 50, aí volta para 49, avança para 51, agora 52. E tá aumentando, e tá aumentando. É só lembrar que no início do ano passado, estava em 47, por conta do desgaste que ocorreu, principalmente pela questão do PIX no início de 2025, aí foi ali para 56%, 57%, ou seja, ainda tem muita margem para a desaprovação do Lula subir, e fé em Deus vai subir. Tenho certeza aí que todos vocês estão empenhadíssimos em trazer a verdade para as pessoas. E nesse meio tempo, entre a Datafolha e a Quest, ainda teve a Polymarket, que não é um instituto de pesquisa, mas é uma plataforma onde as pessoas meio que podem apostar o que é que elas acham que vai acontecer. E normalmente a Polymarket ela tem uma certa precisão, porque as pessoas conseguem colher as suas percepções de momento e tudo mais, e tanto que virou notícia. A Polymarket é uma plataforma internacional. O mundo, né, leva a Polymarket a sério, tanto que virou notícia na CNN no Brasil. Flávio ultrapassa Lula como o presidente mais provável, segundo a Polymarket. A Polymarket é uma plataforma internacional de mercado de previsões, na qual usuários negociam posições com dinheiro real, geralmente criptomoedas, sobre a possibilidade de eventos futuros. Por isso, especialistas tratam esse tipo de indicador como um termômetro de percepção e expectativa de mercado, mais sensível a movimentos de curto prazo, notícias e apostas individuais, e não como um retrato fiel do eleitorado, mas pessoas levam isso aqui a sério. A campanha de Flávio é um total sucesso, mesmo com diversas pessoas que vocês conhecem. Quem sabe a gente fala delas daqui a pouco. De braços cruzados, não queriam ajudar. Queriam Flávio enfraquecido, para negociar apoio, né, em troca de cargos, espaço. E agora vão ter que ficar chupando o dedo. Ter Flávio na cabeça. Aqui foi a Futura. Também teve espaço para a Futura entre a Datafolha e Quest. Flávio liderando com quase 6 pontos à frente. Vamos ser precisos. 5,4 pontos à frente. E Eduardo, bota o dedinho na ferida que incomoda muita gente da direita. Se as tretas, palavras usadas por ignorantes e mal intencionados fossem prejudiciais, logo, Flávio Bolsonaro deveria cair nas pesquisas, não? Se a treta, gente, era um grande problema, o Flávio deveria cair. Pois é, ao invés de fazer o certo, tem gente que insiste na narrativa, os filhos de Bolsonaro só atrapalham, achando que vão desbloquear. Se Eduardo atrapalha tanto, como é que o Flávio não para de crescer? Se os bolsonaristas radicais estão atrapalhando tanto, como é que o Flávio não para de crescer? Tão de brincadeira. Não vou votar no Flávio se ele não se afastar do Eduardo. Uai, mas o Flávio segue ganhando espaço. As pessoas na internet estão se levando muito a sério. As bolhas estão se levando muito a sério. Aí o Paulo Figueiredo até vai comentar sobre a Futura. Eu trouxe aqui porque o Eduardo postou esse recorte. Eduardo fala o seguinte: tem um pessoal muito louco por aí, mas isso é bom. Liberdade é bom até para isso, para permitir que a pessoa possa se enterrar sozinha. Jornalistas sem credibilidade, professores sem alunos e, por fim, políticos sem votos. Lamentável futuro, mas tudo por obras próprias. Mas aí vem a turma da torcida. Não, o Zema vai roubar os votos do Flávio.
E tem uns jornalistas, influenciadores de direita, que eu digo assim, tem o Bolsonaro Derangement Syndrome, né, o Trump Derangement Syndrome, agora tem o Eduardo Derangement Syndrome, pessoas que perderam completamente a conexão com a realidade. Tem uma coisa meio narcisista, né, de achar que a bolha deles é muito maior do que realmente é. Para você chegar ao ponto de achar que você consegue chantagear o Flávio para romper com as pessoas que criaram e viabilizaram e bolaram a estratégia e coloca ele à frente do Lula no Datafolha e 6 pontos na pesquisa do Futura, você tem que estar muito desconectado. Não. Se não romper com essas pessoas, se não houver uma ruptura familiar, se o Flávio não desautorizar o Eduardo, se ele não fizer o que o Constantino, o carrapato do saco do Olavo também estão sugerindo, então... Sugerindo não, né? Mandando. Meu Deus. Pois é, né? Lá na frente, quem sabe a gente fala dessas confusões. Mas vamos lá. Essa aqui não tinha como deixar passar. Dito isso, Flávio presidente. Nenhum dos filhos do presidente Bolsonaro é considerado apto a se tornar seu sucessor. Isso na opinião de 46,4% dos brasileiros. Melhor assim, não precisamos de uma dinastia política de fato, né? Os 3 são péssimos. É livre. O comportamento recente, não é recente, gente. Ele sempre foi isso daqui. Eu realmente não consigo entender como é que as pessoas não conseguem abrir os olhos. Jesus. Mas vamos lá. Falando de coisas sérias pra valer, eu colocou aqui um recorte da CNN, onde eles estão comentando aí sobre o PP e União Brasil, unidos, mas pero no mucho. O preço do União Brasil e do PP para apoiarem o Flávio é o quê? Isolar o bolsonarismo. Talvez com isso, as pessoas reflitam antes de ancorar as suas justificativas no Trump abraçou todo mundo. Trump abraçou todo mundo, mas o todo mundo também abraçou o MAGA, ao invés de se afastar, né, do movimento. Mas no Brasil, a galera quer o Flávio, mas não quer levar o bolsonarismo. É tipo assim, né? Tu é o pai, tu tem, sei lá, tu é viúvo, ou tu é divorciado, tu se divorciou, e tu tem 4 filhos. Vou botar viúvo, né? Porque não tem quem tome conta dos teus filhos. Aí tu é viúvo, tem 4 filhos, aí tu arranjou uma namoradinha nova, mas ela só te aceita sem teus filhos. Aí tu vai fazer o quê? Vai mandar teus filhos embora? Não sei se foi a melhor da analogia, pra vocês entenderem o que eu tô tentando falar. Mas escuta isso aqui, ó. O senador Jorge Seife, inclusive, protocolou um pedido nesse sentido. Foi mal. Esse aqui é o do Seife. Esse aqui, ó. O que você destaca para a gente de benefícios para a campanha de Flávio, caso haja esse acordo com os partidos, a começar pelo tempo de propaganda na televisão? Estamos falando aí de duas siglas que, unidas com a federação, formam um verdadeiro latifúndio em termos de propaganda oficial, não? Débora, Yuri, houve uma reversão de expectativa. Até o final do ano passado, a leitura era que União Brasil e o PP caminhariam naturalmente para a independência nas eleições presidenciais. Isso porque existem muitos interesses regionais que precisam ser respeitados. O União Brasil, especialmente, tem cargos importantes no governo, manteve esses cargos e reafirmou o poder e a força da ala governista no ano passado, quando escolheu o novo ministro do Turismo, que substituiu o Celso Sabino. A reversão de expectativa aconteceu, evidentemente, por conta do crescimento rápido do Flávio nas pesquisas de intenção de voto. Isso criou a chamada expectativa de poder. Então, o Flávio tem conversado com bastante frequência com os dirigentes dos 2 partidos, o PP, Ciro Nogueira, e Antônio Rueda, do União Brasil. E a leitura de parlamentares, lideranças, integrantes da executiva dessas 2 siglas é que o acordo caminha para acontecer. Uma aliança que talvez seja anunciada, a expectativa é essa pelo menos, no fim de maio. E o que isso significa para o Flávio Bolsonaro? Importantíssimo. Primeiro, porque ele passa uma mensagem de que não está isolado, não está sozinho e apenas circunscrito ao bolsonarismo na disputa pela presidência da República. Ajuda no discurso dele, na tentativa de discurso de moderação. Um deputado do União Brasil, inclusive, me disse que nas conversas com Flávio, eles deixaram muito claro que um fator decisivo para que ele receba esse apoio é que ele se comprometa a manter esse discurso e a isolar a ala mais radical do bolsonarismo, ou o chamado bolsonarismo raiz. Portanto, temas como vacinação, a questão e outros temas que envolvem um discurso na raiz do bolsonarismo devem ficar de lado. E o Flávio Bolsonaro, então, para conseguir esse apoio, teria que manter esse discurso que ele vem mantendo, isolar
os bolsonaristas mais radicais. Em termos de tempo de televisão, que você mencionou, Yuri, hoje, no cenário de hoje, os cientistas políticos dizem, não dá para saber com precisão cada minuto ou cada segundo, mas dizem que o presidente Lula teria mais tempo de televisão do que Flávio se ele for candidato apenas como PL. O presidente Lula já tem o apoio declarado do PSB, PDT, PCdoB, PSOL, PV, Rede e, claro, o próprio Partido dos Trabalhadores. Enquanto Flávio Bolsonaro tem apenas o PL. O tempo de televisão é calculado pelo tamanho das bancadas eleitas em 2022. Então o PL tem uma boa bancada, é verdade, elegeu mais de 90 deputados em 2022, mas na somatória geral, a correlação de forças do palanque eletrônico favorece ao Lula. Mas, se o Flávio Bolsonaro fechar essa aliança com a maior federação partidária do Brasil, que é a União Brasil e PP, ele ultrapassaria o presidente Lula no palanque eletrônico e em tempo de projeção no rádio e na televisão. Isso sem falar na capilaridade do União Brasil e do PP em estados importantes como na região Nordeste. Aí, né? Pessoal, na boa, viu? Vocês acham mesmo, gente, que tem alguém da direita em abril de 2026 falando de imunização? Ah, o Flávio tem que se afastar da direita, essas pautas. Que pautas? Vem cá, gente, quais são as pautas da direita? Você consegue ver que os caras estão puxando um argumento mentiroso para cobrar distância? Não pode se afastar. O que essa turma realmente quer é o seguinte: quer que não exista espaço na campanha, e também no governo de transição, e também no governo, para ninguém da ideológica. Não só porque eles não gostam da ideológica, mas porque eles são sedentos por cargos e espaço. Essa gente só pensa em dinheiro e poder. Então, quanto menos gente para disputar, melhor. Sobram mais cargos para a turma do Centrão. Essa é a lógica dessa gente. É uma lógica vil, é uma lógica de gente safada. Olha o argumento sendo usado. Não é a primeira vez que eles falam isso. Não, porque tem que se afastar desse discurso aí dos radicais de imunização. Quem que tá falando de imunização? Quem que tá falando disso? Qual é o discurso em relação a isso daí? É um papo de maluco. É um papo de chantagista. Que quer porque quer mandar sem ter votos. Aí vamos lá. Quem também aparece na mesma história? Kassab. Kassab afirma que o bolsonarismo errou ao indicar Flávio Bolsonaro à presidência. Isso. É por isso que o Flávio está liderando. Por isso que ele está liderando a Quest, Datafolha, Paraná Pesquisas, Atlas Intel, Futura. Por isso que ele está liderando, porque foi um erro. Essa gente não... Eu fico na dúvida, sabe? Mas eu tenho pra mim que eles não conseguem entender que existem pessoas nesse mundo que realmente têm alguns valores e algumas, sei lá, ideias e propostas que elas realmente querem ver, querem que sejam implementadas na sociedade. Não, porque o Tarcísio vai fazendo um bom governo, que isso, que aquilo outro, pipipi, ppp. Sim, cara, mas para as pessoas da direita, a grande massa de pessoas, o Tarcísio não era de direita o suficiente, não estava disposto a comprar as brigas que essas pessoas esperavam dele. Ele com esse seu comportamento um pouco mais moderado. Incrível. Todos servem, menos os bolsonaristas. Todo mundo serve menos os bolsonaristas. E essa opinião não é só do Centrão. Comecei pelo Centrão, né? Tá falando União, PP, Kassab. Mas calma que tem mais gente. Isso aqui completa, inclusive, eu não lembrar disso aqui. Isso aqui completa exatamente o que eu estava falando do PP e do União Brasil. Kassab disse que Paulo Guedes salvou o governo Bolsonaro e que gastar é com Lula. Vem cá. Paulo Guedes seria ministro sem Bolsonaro? Paulo Guedes seria ministro sem Bolsonaro? Paulo Guedes não foi indicação do Centrão. Paulo Guedes não foi indicação política. Paulo Guedes só foi ministro por causa de Bolsonaro. Então, assim, foi Bolsonaro que salvou o governo Bolsonaro. Foi a escolha de Bolsonaro. Aí você vê que aí ele deixa ainda mais claro o objetivo dele. O Bolsonaro é uma visão pessoal minha, sem nenhuma vocação para o poder. Teve bons ministros, teve Paulo Guedes. Eu acho que Paulo Guedes salvou o governo Bolsonaro porque o Paulo Guedes não era ministro da Economia, ele era o presidente da Economia, tinha 5 ministérios embaixo dele. Ele era o super poderoso e ele não dava satisfação ao presidente. E nem o presidente queria que ele desse. No fim é só isso. Cargo, espaço e poder.
Der poder pros meus amiguinhos, é bom, é maravilhoso e tudo mais, pipipi, popopô. Por que o Lula não indicou o Paulo Guedes para o ministro da Fazenda? Por que o Temer não indicou? Por que o governo anterior não indicaram? Mas não. Foi o Guedes que salvou, não foi o Bolsonaro, não. Nunca é o presidente. Qualquer um menos Bolsonaro. Aí vem o Merval Pereira, na mesma linha. Saindo agora da política do Centrão, indo para o consórcio. Eleitor de direita vai escolher qualquer um que possa vencer o Lula. Qualquer um. Bom, qualquer um, o Flávio acho que também tá no meio, né, Merval? Assim eu espero. Lula vai se desgastando cada vez mais e não é à toa que, na semana passada, disse não ter decidido se vai se candidatar. Aí a treta comenta, isso não é o mesmo que prega o tal Space da Sirene? Como dizem por aí, primeiro turno, eu voto em quem eu quiser, pipipi, popopô. No segundo, qualquer um que vença o Lula. Mas confia que é tudo pela união da direita. E temos um ponto aí bom para falar sobre essa questão do primeiro turno. Voto em quem eu quiser. A gente chegará lá. Tem mais consórcio do que isso daqui? Estadão? Não é consórcio, né? Que é golpismo na veia. A família mais golpista do país, dando golpes aí desde o período imperial. Até Zema tem chance contra Lula. O portal liberal brasileiro falando bem da candidatura do Zema. Não pode ser coincidência. Mas é curioso esse editorial. Ele vai fazer muito sentido com o vídeo que eu vou mostrar pra vocês. O careca mascarando Estadão. A mais recente pesquisa da Datafolha de intenção de voto à presidência mostrou que Lula aparece em dificuldade no segundo turno contra todos os adversários testados. Do hoje favorito Flávio, ao possível Caiado e até ao improvável Romeu Zema. Em todos os casos, há empate técnico dentro da margem de erro. Isso significa não só que Lula está em apuros, como também, e talvez principalmente, que o eleitorado farto do PT não depende de um Bolsonaro para derrotar Lula. Outros candidatos, muito mais bem preparados que Flávio, para exercer a presidência da República, conseguem excelente desempenho no segundo turno, e todos eles têm a vantagem de ter baixa rejeição, ao contrário de Flávio. Todo mundo presta, menos os Bolsonaro. Aí coloca Flávio, um senador medíocre, que vai precisar dar muitas explicações sobre rachadinhas e milicianos ao longo da campanha, além de carregar o legado pavoroso do seu pai, que inclui tentativa de golpe e condução irresponsável do país durante o Fique em Casa. Estadão, né? Todo mundo presta, menos os Bolsonaro. Por tudo isso, levar Flávio ao segundo turno como poste de Jair Bolsonaro pode até mesmo aumentar as chances de Lula se reeleger, o que seria desastroso para o país. Assim, ok. Você vê que o Estadão é antipetista, assim como o Constantino. É antipetista. Não é isso que vocês pregam, gente? Não é a união da direita? Vocês não estou perturbando. Não é isso que grande parte da direita pega? O inimigo do meu inimigo é meu amigo? Aí o Estadão é inimigo do Lula. No segundo turno, eu acho que eles vão, quem sabe, aí fazer um voto de protesto anti-PT. Eles são antipetistas. Tá ali bem claro. Lula se reeleger seria desastroso para o país. Mais um editorial que o Estadão deixa claro. O maior problema hoje para o Brasil é a reeleição do Lula. No campo petista, é devastadora a dimensão da rejeição a Lula e ao seu governo, além do mau humor de parcela significativa do eleitorado diante de um possível quarto mandato. Quando confrontado com qualquer alternativa minimamente viável, mesmo incipiente, Lula vê o seu desempenho travado. Na prática, o Datafolha indica que praticamente metade dos brasileiros não deseja estender o mandato de Lula e está disposta a votar em quem surgir para enfrentá-lo. Diante disso, pouco importa, no primeiro momento, a densidade eleitoral do adversário. Num segundo turno, quando o voto passa a ser escolha entre dois polos, até candidaturas hoje frágeis podem se tornar competitivas, não por força própria, mas pela rejeição a Lula, pela pura força do antipetismo. Esse fenômeno é parte do desgaste acumulado do governo. Como este jornal vem sublinhando, trata-se de uma administração marcada por mediocridade na entrega, incapacidade de produzir resultados consistentes e uma dependência excessiva de fórmulas já testadas e esgotadas. A economia não se traduz em melhora perceptível no cotidiano. Programas e políticas sociais se concentram em modelos do passado. O estatismo lulopetista é visto como inadequado para os anseios de autonomia e progresso dos cidadãos.
E a condução política permanece refém de um modelo concentrado de exercício do poder voltado à companheirada e pouco permeável a forças políticas mais amplas, sem esquecer o vício incorrigível de Lula e do PT de operar sob a lógica da divisão da sociedade. Há também um elemento menos conjuntural e mais profundo, a fadiga de material. Assim, o povo está realmente cansado do Lula. Após décadas no centro da vida da política nacional, o lulopetismo dá sinais de envelhecimento. Suas ideias anti-mobilizadoras hoje são repetitivas. Seu modelo de Estado encontra resistência num país que se transformou social e economicamente. Isso ajuda a explicar porque Lula, mesmo na presidência, não consegue converter sua posição em vantagem eleitoral sólida. A eleição ainda está muito distante, mas já é possível dizer que o antipetismo está fortemente arraigado no eleitorado, ou seja, todos os candidatos de oposição, obviamente, precisam explorar essa realidade. No entanto, trata-se de uma condição necessária, mas não suficiente. Quem quiser ter sucesso na eleição precisa ir além do discurso contra o PT e Lula. Aqueles que apresentarem propostas concretas para melhorar estruturalmente a vida dos brasileiros, convidando o eleitor a pensar não no presente, mas no futuro, podem ir além da polarização e conquistar corações e mentes, hoje capturados pelo bolsonarismo, que nada tem a propor, a não ser o velho reacionarismo do patriarca. Todo mundo presta, menos os Bolsonaro. O Brasil não pode perder a chance de sair desta mediocridade que drena as energias dos cidadãos sem nos levar a lugar algum. Aí olha só. Quem aparece para desmascarar o Estadão? Ele. Leonardo Atush, acredite se quiser. Tava passando na internet esses dias. Já tinha visto esse recorte, já fiquei com ele na cabeça. Falei, cara, quem foi que postou mesmo? Eu lembrei, acho que foi o Clark. Aí eu fui lá e encontrei. 5 dias antes, o carequinha do Atush tava comentando sobre as eleições. Aí o Clark coloca assim, ó. Nessa parte da entrevista, Breno Altman pergunta ao Atush o que ele achava que a dita imprensa de direita esperava para as eleições de 26. Imprensa de direita, na cabeça deles, é o consórcio. Para eles, Globo de direita, Estadão de direita, Folha de direita, Veja de direita, Metrópolis é de direita. Na cabeça deles, é tudo isso de direita. Enfim, mas... e pasmem, veja como é essa resposta. Todos queriam eleição com Tarcísio e Haddad. Mas quando perfis como o meu, entre outros maiores, falaram isso, estávamos dividindo a direita. E o Leonardo dizer que foi um chororô, um ranger de dentes, que o nome do Tarcísio não foi cogitado, na verdade, deixa ainda mais nítido que havia, sim, uma costura da elite política e financeira para rifar Jair Bolsonaro e colocar o Tarcísio em seu lugar. Até a esquerda percebe isso, mas quando a gente torna isso público, estamos dividindo a direita. Veja só. Você avalia, até o presente momento, o comportamento da imprensa de direita nessa pré-campanha? Qual está sendo a aposta? A aposta, eu acho que a imprensa de direita, ela tinha um sonho para o Brasil. Eles queriam a eleição sem Lula e sem Bolsonaro. Eles queriam uma disputa entre o Tarcísio e o Haddad. Né? Porque, tipo assim, não, o Tarcísio é o sonho, é o Milei, né? Seria o Milei deles. E o Haddad seria, vamos dizer assim, um cara do PT, mas que palatável, vamos dizer assim, né? Para essa, e com bom trânsito entre os empresários, entre os banqueiros. Você viu o que ele fala, ó. Ele fala assim, ó, um bom trânsito entre os empresários, entre os banqueiros. Né, Haddad? Dá um pouquinho. Os empresários, entre os banqueiros. Entre os banqueiros. O Haddad... o esquerdista médio que realmente adora um banqueiro, né? É a cara do PT. Porque tirando isso daí, você se pergunta qual é a agenda esquerda pra valer que o Haddad defende. Na guarda das devidas proporções, de verdade, não olhe isso como uma crítica, jogando pé e tudo mais, sem pirraça mesmo, gente. Fala assim de forma madura, sem birrinha. Qual é o ponto que fez a direita preferir, né, a maior parte dos bolsonaristas, o Flávio quanto o Tarcísio? Que é o quê? Que o Tarcísio é visto como um cara assim, beleza, trabalha, gestor, entrega obras, ok, legal, mas essa direita que tá aí quer um pouco a mais. Essa direita quer um confronto com o Supremo, quer o avanço de algumas agendas da pauta ideológica, de costumes, que o pessoal costuma falar. Tanto que mesmo na eleição de 22, muita gente fala o seguinte, não, o Tarcísio é meio liberal assim, né, conservador, mas o foco dele é outro.
As pessoas sempre colocaram dessa forma. Então, a melhor forma de você entender o Haddad na cabeça, né, da própria esquerda é tentar fazer um paralelo. Como a direita vê pessoas como o Tarcísio, como os bolsonaristas veem pessoas como o próprio Romeu Zema, como o próprio Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior também, que você fala, poxa, bicho, esses caras são de direita? São. Todos eles são de direita. Você vai me falar que o Caiado não é de direita? E o Ratinho Júnior não é de direita? Aí você fala, pô, mas não teve aqueles absurdos? Teve. O Caiado mesmo, quando teve 8 de janeiro, oferecendo espaço na cadeia, aquilo é um absurdo. Aquilo ali é desumano. Mas o Caiado é um cara de direita. Não adianta a gente querer ficar tapando só com a peneira, entrar em um monte de birra. Aí é exatamente por isso. Assim como na direita existem várias bolhas, gradações, pessoas que nós temos mais simpatia, menos simpatia, a esquerda é a mesma coisa. Não adianta a gente querer olhar para a sociedade como um todo e achar que ou você é uma coisa ou você é outra. Todos os dias vocês têm provas vivas e que o mundo é um pouco mais complexo do que costumam nos vender. Aí um continente falou, cara, o ideal era isso, era colocar ali, sabe? Tanto o Tarcísio quanto o Haddad. O André Esteves mesmo disse, se a eleição fosse Tarcísio versus Haddad, ele pegava o avião, ia curtir a vida que qualquer um que vencesse estava ótimo. Não ia ter muita confusão com o Supremo, se fosse o Tarcísio, sabe? Ia tocar umas obras e tudo mais. Se fosse o Haddad, estava maravilhoso. Então, vamos continuar. Esse era o projeto, deu errado, né? Então, assim, quer dizer, como o Flávio impediu o Tarcísio, aí a primeira parte já deu errado. Aí já teve velório na Faria Lima, né? Você acompanhou. E como o Lula se apresentou como candidato, eu acho que ainda tem um setor que gostaria de ver o Lula fora e o Haddad candidato. Isso, inclusive, tem uma nota hoje da Mônica Bergamo dizendo isso, que os banqueiros gostariam muito e tal. Mas essa eleição dos sonhos não vai acontecer. Então a gente repete o cenário polarização Lula-Bolsonaro. Então aí vai ter que se esperar então a renovação política para o próximo ciclo, que seria 2030. A imprensa de direita, vamos pensar assim, a Folha eu acho que virou o jornal mais bolsonarista, curiosamente. O Estado de São Paulo, muito antipetista, mas nem tão bolsonarista assim, né? Embora muito... O Estadão é antipetista, mas não é bolsonarista. Não é exatamente isso o editorial de ontem? Agro também, né? Muito ligado ao agro, aquela coisa toda. A Globo, até eu vejo como meio mais simpático ao Lula, curiosamente, sabe? Da imprensa comercial, né? E também a gente não pode descartar que existe, vamos dizer assim, o antipetismo de esquerda também, né? Que é uma coisa que cresce aí, vamos dizer assim, YouTube, canais. E não dá para desprezar o antipetismo de esquerda que está crescendo. Meu Deus! Esquerda? É momento de união? O inimigo do meu inimigo é meu amigo? Você já viu a direita brigando em público, esquerdista? Parece que não para em pé também nesse papo de na direita. Piadas à parte, vimos Centrão, vimos o consórcio, vimos um cara de esquerda confirmando que está todo mundo observando há muito tempo, né, que o bolsonarismo estragou o jogo. E quando você corta para a direita, conhece essa cidadã? Julia Milk, um negócio desse, né? Julie, enfim. Aí, ó, tá aqui, ó. Ainda dá tempo dos partidos de direita lançarem outro candidato. Preguiça do Eduardo. Aí diz, não, já tem o Zema, tem um Caiado. Você vê, né? Pra que coisa, viu? Ninguém quer o Flávio. Já percebeu isso, né? O Estadão não quer, a direita permitida não quer, ninguém quer. Aí as pessoas que não querem que Flávio Bolsonaro seja candidato, elas dizem que pro Flávio receber o voto delas, o Flávio tem que se afastar do Eduardo e dos seus verdadeiros aliados. É aquela típica coisa, né? Que você vê que é algo errado não está certo. Quem que tava lá curtindo o vídeo da senhora Julie Milk defendendo o menino de ouro contra Eduardo, né? Mas deve ser só uma coincidência. Mas enfim, para trazer um exemplo vivo
do que o companheiro Atu estava comentando. Isso aqui foi engraçado. O Marfinha mandou pra mim e falou assim, ó, isso aqui é pro teu vídeo, tu vai usar. Eu falei, rapaz, como é que tu adivinhou, bicho, que eu ia falar disso daqui? Ele nem sabe. O Marfinha nem sabe o que eu tava passando na minha cabeça. Mas eu falei, cara, tu não sabe como isso aqui encaixou bem. Porque o tweet do PCO já tem umas coisas curiosas, que você vê que tudo que acontece na direita também acontece na esquerda. E que esse discurso raso, realmente, gente, é discurso raso. Só que eu não tinha visto essa postagem do Tang San Flamenguista, que é um perfil de esquerda. Isso aqui não é ironia, tá falando sério, mas foi que me mandou. Aí você vê como é isso aqui, né? O perfil do PCO postou ali uma imagem do nosso querido Jones Manuel na caixa da Barbie. Aí o Tang fala, esquerda brasileira sendo esquerda brasileira. Jones é um nome em ascensão, um nome que pode ter futuro na Câmara, mas a esquerda continua se dividindo e brigando entre si. Enquanto isso, temos a direita cada vez mais forte, principalmente entre os jovens. Você consegue ver esse comentário sendo feito por alguém da direita, se invertendo assim, ó. Direita brasileira sendo direita brasileira, fulano é um nome em ascensão, um nome que pode ser o futuro da direita, mas a direita continua se dividindo e brigando entre si, enquanto isso temos a esquerda cada vez mais forte. Não é entre os mais jovens? Quando você lê o tweet do PCO, você fala assim, cara, até quando as pessoas vão ficar de olhos fechados para o que realmente está acontecendo no Brasil? Entender de verdade, sabe? Parar de birra, amadurecer. E achar que tudo que se não tiver a grande união da direita, a gente não vai vencer, meu Deus, que tem que fazer de tudo para derrotar o Lula. O Lula vai ser derrotado, e derrotado do jeito certo. Tenham fé em Deus. Primeiro a gente precisa ver se o Jones Manuel é comunista, né? Porque, na minha opinião, ele é apenas Jones Manuelista. Ele é partidário dele mesmo. Eu falo assim, ó. Primeiro a gente precisa ver se fulano é bolsonarista, né? Porque, na minha opinião, ele é apenas ele mesmo. Ele é partidário dele mesmo. Ele saiu do PCB e não se sabe direito qual era a crítica à política do PCB. Um pouco que transparece seria que o PCB era muito leniente com o PT. Agora ele está apoiando a candidatura do Lula. Desde o ano passado, ele vem fazendo campanha eleitoral criticando o governo do PT. Agora ele vai apoiar o Lula para presidente. Quer dizer, é uma pessoa que não tem princípios políticos. Aí você pega, ó, ele saiu de um partido, sei lá, do Centrão ou da meio direitoso, e não fala porque ele saiu desse partido. Aí agora ele está apoiando a candidatura do Flávio Bolsonaro. Desde o ano passado, ele vem fazendo campanha eleitoral criticando o PL, o Flávio. Aí agora ele quer apoiar o Flávio presidente? Quer dizer, é uma pessoa que não tem princípios políticos? Quantos não se encaixam nesse ponto aí? Os Bolsonaro não serviam de nada e agora não, é juras de amor, porque vai dar palanque, né? Dá voto. Essa carta que ele escreveu é uma coisa totalmente absurda. Ele é o clássico exemplo do pequeno burguês num partido de esquerda que se diz revolucionário. O pequeno burguês acha que não é ele que tem que estar a serviço do partido, é o partido que tem que estar a serviço dele. Essa aí ou não é a grande confusão da direita? Gente que acha que não existe hierarquia, não existe nada. Eu posso criticar à vontade. E as pessoas falam, olha só, o cidadão comum pode criticar à vontade. Mas você, fulana, você é filiado ao PL, o partido de Bolsonaro. Então exige-se um mínimo de respeito, né? Você se elegeu com os votos, era no partido, você tem um regime de regras a seguir, de ordem, tem hierarquia. Tem uma galera na direita que é muito parecida com o Jones Manuel, né? Ele montou uma empresa de jornalismo para o Brasil. É um empreendimento individual dele, não é um empreendimento do partido. Se supõe que o dirigente partidário coloque os seus esforços na construção do partido e não em algo separado do partido. A minha bancada, os meus candidatos, as minhas redes de comunicação. Eu já vi... Tem uma pessoa na direita que realmente é a cara do Jones Manuel, bicho. É o oposto do militante revolucionário. Jones Manuel, que é a única pessoa conhecida do PCBR,
Ao invés dele abrir o canal do PCBR e trabalhar aí para defender e construir o partido, ele quer que o partido se subordine a ele. Ele queria que o partido pagasse o motorista dele. Na direita tem um que tinha voo de avião. Ele tem motorista particular, que é coisa estranha, tipo o deputado viajando de jatinho. Com o dinheiro do partido, né? O PCPR não tem condição de pagar nada. Quem dirá de pagar um motorista particular para um determinado dirigente partidário, sem falar que é absurdo, porque o dirigente partidário... Por que o dirigente partidário precisa de motorista particular, né? Isso aí o Ruizão, sob o acesso do Jones Manuel do PCBR. É candidato agora. Aí que tá um tweet que a gente comentou no final do vídeo ontem. Acho que faz total sentido. Ainda mais à luz dessas situações todas. Carlos Bolsonaro. Agora grifei tudo bonitinho. Ontem eu estava lendo o celular no final do vídeo. Hoje tenho plena convicção de que, ao estar em Santa Catarina, provocamos mais um verdadeiro cataclisma no sistema. Atingindo em cheio um grupelho que há anos vinha arquitetando um projeto de poder à margem de qualquer princípio moral que dignifique um ser humano. Quando conectamos os fatos, o timing e os movimentos, tudo se torna claro. Não é comum alguém descobrir a política de uma hora para outra, muito menos surgir já com uma estrutura robusta, organizada, moldada, com estratégia definida, passos milimetricamente executados. Não é normal surgir do nada. Com ou sem partido. Isso não é acaso. Isso revela intenção, revela método, revela um objetivo claro. Ocupar a qualquer custo o espaço de quem construiu uma liderança legítima, ainda que para isso tentem aniquilá-la. Tá tentando jogar Bolsonaro, né, numa cova e deixar esquecido. E onde há esse tipo de prática, não há patriotismo, não há amor, não há respeito, não há boa intenção, não há gratidão. Não há absolutamente nada que sustente um projeto verdadeiramente voltado ao bem do país. O movimento é nítido, de dentro para fora. Tentaram mais uma vez usurpar, vilipendiar, calar, destruir Bolsonaro, objetivando capturar sua base, seus eleitores, sua identidade popular. Desta vez, tentaram dar um ar de neutralidade, de naturalidade, usando os mais baixos artifícios da conquista, mas falharam. E falharam de forma evidente, mais uma vez. O sistema é bruto, mas o despertar que Bolsonaro provocou em milhões também é. E é esse despertar que nos mantém vigilantes. Todos aqueles que defendem os valores que moldam a nossa sociedade seguirão atentos. Haverá sacrifícios, haverá batalhas. Mas foi assim que o Brasil se despertou e é assim que seguirá. E afirmo com total tranquilidade. Acertamos em cheio mais uma vez. E ainda há sim esperança para nosso amado Brasil. Deus, pátria, família e liberdade. Etsuki comentou em cima do Carlos. Essa é uma ótima notícia. Se algum grupo que tenta manipular o bolsonarismo foi acertado em cheio mais uma vez, o Flávio precisa ficar atento e acho que nós poderemos saber quem são, além dos visíveis. Eu acho que são os visíveis. Eu acho que são os que nós já estamos vendo. Eu acho, né? Suposição minha. Não sou intérprete do Carlos. Aí olha isso aqui, gente. Elo Cruz, CFA. Botou CFA é Faria Limer, né? Certified Financial Analyst. E assim, acho que CFA é isso. CFP é Certified Financial Planner. Mesmo um Faria Limer consegue entender a política como ela é. Quanto menos votos Flávio Bolsonaro tiver no primeiro turno, mais cargos e comissões ele terá que negociar com o Centrão para o segundo. Então não é tão simples assim não ser pragmático no primeiro. Uma pessoa que se diga de direita, de verdade, e que pensa na direita como um todo, não só derrotar o PT, mas a direita como tudo, quer fortalecer a direita, não só contra a esquerda, mas também contra o Centrão, essa pessoa vai votar no Flávio já no primeiro turno. Quanto mais forte o Flávio tiver, menos apoio o Flávio vai precisar. Logo, menos ele precisa negociar. Esse papinho furado de, não, primeiro turno, blá, blá, blá. Conversa mole. Conversa mole de quem quer ver o Flávio fraco. Porque deve ter algum interesse escuso aí no meio de toda essa confusão. É loucura, não é uma bolsonarista. Não é. Mas olha o Brasil da forma simples e clara que ele é.
Disse lá atrás que a gente ia falar disso daí. Existe ou não existe, desde já, uma tentativa alucinada de obter espaços? Vocês estão vendo a direita permitida fazendo a mesma cobrança do Ciro Nogueira e do Rueda, que Flávio se afaste dos irmãos, da base ideológica. Isso não pode ser aleatório, gente. De jeito nenhum. Até uma pessoa que não é bolsonarista tá vendo, é óbvio. Mas o que acontece? O Brasil vive aquelas discussões bobas, rasas, as pessoas são despolitizadas, não conseguem compreender essas coisas básicas. Isso aqui, querendo ou não, já requer um certo traquejo, já requer acompanhar um pouco a política, entender como é que as coisas funcionam. Aquele cara que não acompanha a política de perto, às vezes não consegue nem pensar nisso daqui, aí acaba sendo levado no discurso fácil. Não, lá é tudo igual, essas porcarias de Bolsonaro, dinastia, não é isso que a gente quer. Né? Precisam de um liberal defendendo as pautas, aquele papo de maluco de sempre, né? Aí veja só, tava doido pra falar sobre esse assunto. Eleição do TCU. Aí você vai perguntar, por que tu queria falar desse assunto? O que é que esse assunto tem de mais? Isso aqui pra mim é o que eu mais gosto de falar, que é sobre a despolitização do povo brasileiro. Vejam só. Pra vocês verem como a direita come bola de verdade, gente. E como temos aí uma longa jornada até as coisas melhorarem. Anteontem, tivemos uma eleição para o TCU. Sim. Teve a aposentadoria do Haroldo Cedras e a depender não sei o seu cargo específico, mas tem vezes que quem indica o ministro do TCU é o Senado, outra vez que é a Câmara, outra vez que é o Presidente da República. Dessa vez foi a Câmara, depende da vaga em específico. Por exemplo, Bolsonaro indicou o Jorge Oliveira. O Senado foi a Anastasia, a última indicação. É por voto, por maioria. Você tem que ter maioria dos votos. Agora chegou a vez da Câmara. A Câmara escolheu Odair Cunha, um petista. Aí vocês perguntam quem foi que indicou? Foi o Hugo Mota na canetada? Não, gente, foi votação. Eleição de petista ao TCU é vitória de Mota e derrota de Flávio. O que a nota disse? Mota foi o principal fiador da candidatura do petista. O apoio de Odair na disputa ao TCU foi contrapartida exigida pelo PT para apoiar a eleição do Mota em 2025. Será que isso é verdade? Será que o PT já negociou essa vaga há mais de um ano? Será que esse assunto que a direita sequer discutiu ao longo dos últimos meses, e nas últimas 24 horas a direita sequer sabia que existia? Será que esse assunto que a direita sequer sabia que existia já estava sendo discutido no PT há mais de um ano? Não é possível. O petista foi eleito para o tribunal na noite desta terça. Mesmo com votação secreta, ele se elegeu com ampla margem de 303 votos contra 96 do segundo colocado. A vitória do TCU era vista por aliados de Mota como uma demonstração de força que serviria de termômetro para sua possível reeleição ao comando da casa em fevereiro de 27. A derrota de Flávio. A vitória do deputado petista, por sua vez, apresentou uma derrota para o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro. De última hora, direita, né? Flávio se meteu na disputa do TCU para tentar derrotar o PT. Flávio, como adiantou a coluna, negociou o acordo que levou a candidata do PL, a deputada Soraya Santos, a desistir e colocar o apoio do colega Elmar Nascimento, segundo colocado. Adiantou? Não. 303 votos de 513 possíveis. Essa eleição, ela estava decidida, não estava 100% decidida. 100% decidida não estava. Mas a direita não iria conseguir emplacar um candidato da direita sendo um grupo minoritário. Você precisa de 257 votos. A direita, no mínimo, teria que convencer o Centrão a votar em alguém e somar aí 257 votos. Só que vejam só como é que funcionam as coisas. Temos agora aqui o guru do Nicolas Ferreira, o Tobias Panqueca. Dia 8. 6 dias antes da eleição. Flávio Bolsonaro lança Soraya Santos para a vaga do TCU, que supostamente Jair havia prometido ao El Negão. E da qual ele tinha desistido para ser senador em Roraima, onde parece também lhe puxaram o tapete.
A bajulação tem se mostrado pouco recompensadora no bolsonarismo pós-Jair? Vem cá, gente. Como é que Bolsonaro prometeu uma vaga que depende de votação na Câmara? Não tô entendendo. Como é que Bolsonaro prometeu algo que não depende dele? Será que o Hélio Negão, que é deputado federal e já participou de votações como essa, será que o Hélio Negão, que sabe como funciona as indicações para o TCU, será que Hélio Negão foi enganado por Bolsonaro e falou, não, eu vou desaprender e agora eu vou achar que existe uma promessa que Bolsonaro preso numa canetada vai me indicar para o TCU. Será? O que você tem aqui? Um pilantra que a única função é o quê? Emburrecer as pessoas. Emburrecer as pessoas. A função do Tobias Panqueca é emburrecer as pessoas. A Folha de São Paulo consegue até um pouco mais justa. Flávio abandona Hélio Negão, lança a deputada para a TCU e nega acordo com o PT. O senador afirmou que Corte precisava de representante feminino anunciar a candidatura de Soraya Santos. A estratégia por trás disso daqui, e que existe uma estratégia, era tentar procurar o nome de mulher para colocar, para tentar forçar o PT e falar, pô, vocês vão votar contra uma mulher? Vocês vão colocar mais um PT, um homem na parada? Não acho que seria a melhor das estratégias e tudo mais. Estratégia boa seria se a turma da direita tivesse acordado a tempos. Mas antes, só para vocês verem aqui a articulação do dia. A articulação do PL com o Centrão para derrotar o nome do PT ao TCU. O PL articula junto ao Elmar Nascimento do União uma candidatura única com o objetivo de tentar derrotar o Odair Cunha. Elmar teve reunião com Flávio, com Sóstenes, buscar talvez um consenso. Ficou acertado que PL e União irão consultar as bancadas para avaliar quais das candidaturas têm maior potencial de votos. Caso haja consenso entre os dois partidos, a avaliação é que há potencial para derrotar o Odair. A avaliação que, com as duas siglas unidas, outras candidaturas de centro naturalmente se juntarão ao nome escolhido para enfrentar o PT e conta com o apoio do Hugo Mota. Não adiantou, foi 96 votos só, porque a direita é diminuta na Câmara. Olha essa matéria. 1º de novembro de 2024. 1º de novembro de 2024. Enquanto a direita tem pessoas como o pilantra do Tobias Panqueca, que emburrece, que mente, e não se dá o trabalho de explicar como é que funciona. A indicação para o TCU, que são votos. Não, ele tenta pegar um vídeo do Space Liberdade, o Space lá da turma do Nicolas, né, para atacar o Flávio Bolsonaro. E enquanto, né, essa turminha quer atacar o Flávio Bolsonaro, o PT já estava trabalhando desde 1º de novembro de 2024. Odair Cunha admitiu nesta sexta, em entrevista ao Globo, que uma vaga para o TCU entrou nas negociações para apoio à candidatura de Hugo Mota à presidência da Câmara. O apoio do PT à Mota foi oficializado na quarta, dia 30. O deputado já conta com suporte das maiores bancadas da casa. As vagas para o TCU têm que ser aprovadas pelo Congresso e são preenchidas a partir de indicações feitas alternadamente por Câmara, Senado e Presidência da República. Foi o que eu falei. O acordo para fazer indicação faria com que a Câmara endossasse o nome do PT para o TCU. O TCU foi colocado no bojo desse conjunto de preocupações e intenções que a bancada sente-se no direito de reivindicar. A fala de Cunha confirmou a declaração do Arthur Lira, que também anunciou apoio à Mota nesta semana. O PT solicitou a indicação da bancada deles. Eles reclamam que politicamente nunca tiveram representante do TCU, há o compromisso com o PT sim, de eles indicarem a vaga, afirmou Lira à Folha de São Paulo. Sabe o que cabia à direita ter feito? Começar a dialogar com a turma do Centrão desde novembro de 2024 para falar, cara, Hugo Mota tem o acordo lá com o PT. A esquerda vai votar no candidato do PT. Nós não temos esse acordo. Vamos fazer um acordo entre nós? Mas a direita que prefere perder de pé do que ganhar de 4, também, ó. Receba Odair Cunha. Ninguém comenta sobre esse assunto. Quando é para comentar, é para quê? Para emburrecer o povo. Supostamente Jair havia prometido ao Negão. Jair? Como é que o Jair prometeu? Depende do Congresso. O Negão sabia disso.
Isso daqui que está acontecendo agora é a mesma coisa que aconteceu na disputa da presidência da Câmara em 2025. Daqui, essa questão do TCU. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, tanto que faz parte do mesmo acordo. Nós seguimos andando em círculos porque o povo brasileiro é despolitizado. Olha quem reapareceu. Marçal sobre vídeo ambulância. Achei patético. Marçal revela arrependimento de live com Boulos. Calma que eu ainda vou voltar nesse tema da disputa do TCU. O Marçal agora está arrependido de ter feito com live. Era para ter só com os dois, não faria sentido. Como é que pode, né? Vai ser candidato já tentando ir para a própria barra. Aí eu estava lendo ontem também o jornal. Apareceu um novo candidato à presidência. Novato na política. Como Augusto Cury aparece em pesquisa de intenção de voto. Na primeira pesquisa, o nome dele tem 2%. 2% no primeiro turno. Ele tem mais que o Cabo Daciolo, que tem 1%. Aldo Rebelo com 0%, empatado numericamente com o Renan Santos. E tecnicamente empatado com o Ronaldo Caiado, que tem 6%. Aí quando você vai olhar, ele performa melhor entre eleitores com nível superior. 5% dos votos. O partido anunciou que seu trabalho será focado na saúde emocional, educação e gestão humanizada da nação. Ele fala na gestão das emoções como ferramenta para pacificar o país. De um lado, temos pessoas que emburrecem as pessoas da direita. Tobias Panqueca. Do outro, tem os maldosos da imprensa, do PT, do consórcio e tudo mais. Aí você olha aqui, né, o meio do caminho no Brasil. Vocês conseguem compreender que existe uma crise séria de despolitização? Enquanto o povo brasileiro realmente não acordar para a vida, vocês acham, gente, que o problema do Brasil é falta de gestão humanizada? O problema de gestão humanizada. As pessoas estão brigando muito entre si. É só isso para pacificar? São as emoções? Vamos fazer aqui uma sessão de psicólogo e vamos curar o Brasil? É isso? Por isso que eu sempre bato na tecla. Precisamos politizar o povo brasileiro. O Augusto Cury, o Marçal e assuntos idiotas tem mais destaque na imprensa do que coisas como essa. Eu, por exemplo, não vi a direita debatendo sobre isso. Na minha live do canal secundário, acho que 3 dias atrás, teve um motorista de aplicativo que falou, poxa, cara, fala aí sobre o PL 152. Eu falei, pô, vou tentar dar um bisu aqui e olhar para ver o que aconteceu. Gente, um projeto de lei que ia impactar talvez hoje a maior massa de trabalhadores do Brasil. Assim, pessoas que trabalham na mesma profissão. Acho que motoristas de aplicativo hoje deve ser um dos maiores grupos no Brasil. Assim, é uma pauta de comoção nacional. Queria impactar milhões de trabalhadores. Ninguém comentou nada. Se não fossem os próprios trabalhadores se unindo, ameaçando de greve, eles não tinham conseguido barrar esse pepino. Relator avisa que não seguirá com PL dos aplicativos e pede novo texto ao governo. Após a ameaça de greve, relator pede e PL dos apps não será mais votado. Foram eles mesmos que conseguiram. Como é que essas pessoas enxergam a política? Elas que já não botam fé na política, a maior parte do Brasil, acho que política é tudo igual às vezes. Tem um pleito aí que vai impactar toda uma categoria e ninguém comenta sobre o assunto. Ninguém comenta sobre o assunto. O cara tava me cobrando lá, acho que ele tava certo em me cobrar. Falou, cara, fala aí, vai dar uma força aí pra gente. Quantos motoristas de aplicativo não existem nesse país? Eu não dei força nenhuma, porque, enfim, tava comentando sobre a questão da CPI organizada nesse dia. Também foi de eleição no dia anterior, foi do Banco Master. Não deu tempo de comentar e tá aí, velho. Se não fossem os próprios motoristas de aplicativo, eles tinham sobrado. E aí, para combater esse mal, que é a despolitização, não mexendo, mas isso aqui é real mesmo. E o Atlas brasileiro, eu vou mostrar isso. Aqui é o Atlas de fevereiro, esqueci de avisar ontem. Mas já tava no ar desde ontem, viu? 9h30 da manhã já tava no ar, esqueci de avisar, mas já tava. E a versão já bonitinha já. Tá lá. O mês de fevereiro teve o grande destaque aí, aquelas primeiras informações do celular do Paquito. E nem foi tanto em relação ao do PTC, foi mais em relação ao Toffoli. As confusões do Toffoli. E também tivemos aí o crescimento da
candidatura do Flávio Bolsonaro. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que tem tudo a ver com o vídeo de hoje, é isso daqui, ó. A gente está falando do TCU, eleição, da presidência, da Câmara e o problema de despolitização do brasileiro que não entende a importância de estar apoiando o Flávio desde já votar no Flávio no primeiro turno. Quando você vai lá no capítulo 5, Atlas Brasileiro de janeiro de 2025, a gente discutia aqui sobre disputa pelo Senado. Também ia falar uma coisinha ou outra da Câmara. Olha como a direita não evoluiu em quase nada no intervalo de 1 ano e 3 meses. O que acontecia? Projetos pessoais. Melhor perder de pé do que ganhar de 4. Sem nenhuma chance de vitória, né? Marcos Pontes se lançava para ser candidato. Enquanto uma ala realmente tentava trazer algum tipo de resultado. Para não acontecer, tipo o Odair Cunha se eleger ao TCU. Enfim, Bolsonaro precisou gravar um vídeo para comentar, para cobrar o Marcos Pontes. Quem que aparecia? Quem que estava em campo em janeiro de 2025 tentando politizar a direita, explicar para as pessoas como as coisas realmente funcionavam? O radical do Mário Frias, o radical do Eduardo Bolsonaro. Né, Bolsonaro? Ei, Eduardo. Aí tava lá, papinho dele, aquela conversa mole de sempre, de melhor perder e ganhar de 4. Aí vai de novo Bolsonaro, manda recado, explica de novo como é que funciona. Na época até Augusto Nunes entrou em campo para explicar porque não dava para levar a sério a eleição do Marcos Pontes. Enfim, aí vai Eduardo de novo, o briguento. Esse Eduardo é briguento demais, viu? Não temos mais tempo para meninices. É tolice achar que o astronauta pode ganhar a presença do Senado. Ele mesmo sabe que não tem chance alguma. Teve 4 votos. Eduardo. Eduardo sempre tá atrapalhando, né, gente? Ô, Eduardo que atrapalha, viu? Ô, Eduardo radical. Marcos Pontes fala em arrogância, rebate Bolsonaro e reafirma a candidatura. Pronto. E ainda peitou Bolsonaro na época, viu? Bolsonaro vendido pro Centrão. Radical, porque apoio tem que ser conquistado. Aí Bolsonaro esclareceu de novo, fomos pra CNN, o que estava acontecendo e nada. Aí o Marcos Alexandre se posicionou a favor. Aí aqui o Zucco veio falar sobre o tema. Aí o Carlos comentou. Aí aqui começou a jornada. Aqui eu já não tinha mais nenhuma paciência com a Beyoncé de Ouro Preto. Esses deputados que não era PEC, reduzia a idade para concorrer ao Senado. O seu deputado já assinou? Ele tava doidinho, né? Essa PEC era boa para ele. Aí eu chegava com toda a educação. Nicolas, os políticos do PL estão apanhando porque muitas pessoas não entendem como funcionam as eleições legislativas e os impactos delas. Elas não entendem que você só presidiu a Comissão de Educação porque o PL apoiou o Lira. Sim, foi um acordo para o Nicolas assumir. Seria muito bacana você ajudar a explicar o tema para o povo. É o que eu ganhei um biscoito. Enquanto o Nicolas me dava um biscoito, Mário Frias colocava aqui um trecho do regimento interno da Câmara, como é que funcionava a eleição para você presidir as comissões. É postura que se chama, né? Aí depois veio um lacrador liberal, Leonardo Lopes. Aí depois eu relembrei que eu tenho a mesma posição desde 2020, sabe? Então que a gente não tinha chance de ganhar. Ai, Jesus. Aí quem aparecia? O pet do Deltan, né? A cadelinha do Deltan. Quem fez o acordo e quais serão os cargos? A fonte é confiável? Foi Bolsonaro que entrou em campo na época. Tu vê como essa gente é suja? Não dá pra confiar. Tá bom. Não dá não. Tem que confiar no Marçal. Aí depois o pessoal falou, ó, esses acordos que o Bolsonaro fez nunca deram certo. Aqui é um vídeo meu de 2021, falando sobre a disputa pela Câmara do Maia, mas não, do Baleia Rossi versus o Lira. E aí depois eu relembrando, cara, o acordo que o Bolsonaro fez deu certo, né? A Bia Kicis assumiu a CCJ, teve a Comissão Especial do Voto Auditável que entrou em campo, um monte de coisa estava acontecendo. Ai, deixa eu ver mais. Carrega aí. Olha essa reflexão aqui, como envelheceu bem. Para a reflexão, o Faz o L escreveu em 24 de janeiro de 25. Olha isso aqui. No livro Atores com Poder de Veto,
como funcionam as instituições políticas, o autor George Tsibelis explica como determinadas mudanças no cenário político dependem da anuência de determinados indivíduos e instituições, os denominados veto players. Tsibelis narra um cenário em que os veto players, em busca de ganhos pessoais, eles agem em divisionismo do grupo ao qual pertencem, por exemplo, criando disputas dentro do próprio grupo para reduzir o poder de barganha ante a sua fragmentação. O poder de barganha, resumidamente, é a capacidade que o grupo tem de impor suas próprias vontades, poder. Não é necessariamente necessário que o grupo seja sempre vitorioso, mas que ele tenha a capacidade de exercer alguma vontade sobre outros grupos políticos. Em Jogos Ocultos, Escolha Racional no Campo da Política Comparada, Tsibelis explica como atores políticos, sobretudo os veto players, podem atuar contra suas próprias convicções e vontades para ganhos políticos posteriores. Os Jogos Ocultos são inúmeros jogos que os atores políticos utilizam para barganhar as melhores escolhas na escolha racional. Os jogos são ocultos, pois os atores políticos não querem que os indivíduos que não façam parte do grupo percebam que estão sendo influenciados. Presos nos Jogos Ocultos, os indivíduos não possuem as informações necessárias para ver os jogos em sua completude. Um exemplo disso é quando alguém do Partido Novo ajuda a eleger a chapa do PT na Câmara, do BC, notamos a trairagem, mas não sabemos o que foi negociado. Enquanto os indivíduos focam apenas em uma única escolha, o jogo, há uma rede de jogos ocultos influenciando-a indiretamente. O primeiro jogo, geralmente mais simples, pauta moral, por exemplo, é sempre influenciado pelos demais e os indivíduos nem sequer percebem. Tsibelis explica que determinadas escolhas dos atores políticos nem sempre serão ótimas, a mais vantajosa, mas sim subótimas, a segunda mais vantajosa, pois o ator político pode preferir maximizar os seus ganhos, payoffs, ao invés de perder o jogo. Nesse último caso, os atores preferem ganhar o que dá a perder todo o jogo, o que é racional e conscientemente planejado, considerando o poder de barganha que possui para influenciar e exercer sua vontade perante outros players. Os veto players são essenciais para os jogos ocultos, pois eles possuem a capacidade de aumentar ou diminuir o poder de barganha. Se divide o grupo, pode enfraquecê-lo ao reduzir suas escolhas. Se o une, pode fortalecê-lo, aumentando sua capacidade de influência e exercer poder. É exatamente isso que a gente está discutindo sobre o Flávio, dele chegar forte já no primeiro turno. O detalhe importante é que uma das poucas formas do grupo exercer adequadamente seu poder de barganha é mantendo-se unido. Só assim as escolhas ótimas e subótimas podem ser influenciadas. Todo divisionismo é prejudicial, pois reduz o poder de barganha. Estejam atentos para os momentos em que, sendo a escolha ótima impossível, a única escolha racional seja subótima. Atentem-se ainda mais para os divisionistas que buscam reduzir o poder de barganha do grupo. Às vezes um pouco é melhor do que nada. Mas não adianta. Aí Bolsonaro continuou. Aí foi lá na Rádio Bandeirantes também falar do que estava acontecendo, né? Aí falava das comissões, como ia ficar, e acabou acontecendo o que era previsto. Desenho de comissão. O que mais que tem aqui? Aí vem o Deltan. O Deltan manipulou um vídeo de Bolsonaro numa situação completamente diferente. Bolsonaro era membro do PP. Não existia direita naquela época. Bolsonaro se lançou candidato, porque assim, cara, tanto faz, tanto fez, não ia ter espaço pra nada. Só que em 2025, só o PL tinha, sei lá, quase 100 deputados. O que ia dar direito pro PL a 4 comissões se estivesse no bloco vencedor. Se estivesse no bloco vencedor. Aí ele queria comparar a situação de Bolsonaro em 2017 com a situação atual. Tomou a comida de rabo do Eduardo. Deltan, você é uma pessoa inteligente, apenas assista esse vídeo e entenda o que está em jogo. Aí o Deltan foi lá e apagou. Apagou o tweet. Eu falava para as pessoas, tem pessoa falou, meu Deus, era só derrubar o Deltan, velho. Era só ter derrubado o Deltan, que toda essa direita permitida tinha caído. Era só derrubar o Deltan, velho. O maior impacto do Nicolas não foi em comissão alguma, mas gravando um vídeo como oposição. Olha quem tava contra. O Constantino mudou alguma coisa? O amigo aí do Paulo Figueiredo. Jesus, viu? Aí o Marcel Van Hatten se lança candidato, o Girão, mesmo sem nenhuma chance de vencer. Aí ele pegava, a audiência da Auriverde pra falar que ele tem que ser candidato. 23 mil participantes, 95 acham que tem que ter transparência e voto aberto. Mas o regimento interno
né, da Câmara e do Senado diz que a votação é voto secreto. E daí que 95% de 23 mil pessoas são a favor de voto transparente? Vai mudar o quê? Nada. Mudou alguma coisa? Não. Isso daqui foi o quê? Teatro. Emburrecimento programado. Qual o jogo oculto que estava aqui? Enfraquecer a direita e o Girão ganhar capital político como o grande defensor da moral e dos bons costumes. Aí o Paulo Figueiredo deu um olé bonito aí. Você vê que é maravilhoso que o Constantino I ele fala que aprendeu com... Não é Messias de Jesus, não. Márcio Bittar. Realmente não tinha como derrotar o Columbre. Aí depois ele disse que ele nunca... A direita que apoia o Columbre bota. É a mesma bosta de sempre, velho. Aí vem aquela galera do melhor perder em pé do que ganhar em 4, né? De que adianta ter comissões? Se o Gumota vai driblar? Dizia o princeso. Ai, ai, ai. Vocês entendem? Então, assim, agora tem um petista no TCU que vai ficar umas 2 décadas. Um tribunal importantíssimo, porque todo o judiciário brasileiro foi hipertrofiado. E a direita brasileira, em vez de já estar unida aqui desde 2025, ter colocado, quem sabe, na pauta, chamado alguém do Centrão e falar, cara, vamos botar aqui o que tem que ser pro Centrão. Não precisamos do PT. Hugo Mota já vai ser eleito de qualquer forma. Vamos rifar o PT da nossa aliança e vamos dividir o espólio entre nós. Um pouco é melhor do que nada. Mas não! Porque é um trabalho ativo de emburrecimento das pessoas. Aí vão subir as panquecas. Qual é o plano? Da mesma forma... Deixa eu ver se tem algum print dele aqui, recuperado. Não sei se vai estar aqui. Em 2020 ele também entendia como é que o jogo funcionava. E não vai estar aqui, não. Vai estar em outro Atlas. Ah, a mesma Elo Cruz que apareceu antes, ó. Eu preferia perder com honra que apoiar o Columbre. Vocês estão entendendo, gente? O Brasil tem um grande problema de emburrecimento, velho. É um absurdo. A despolitização das pessoas, velho, é um problema realmente a ser superado. O quê? A reação virulenta de parte da direita contra a proposta de união dos liberais prova que ela é necessária. Eu falei, professores liberais que se uniram a DSG não moveram a única palha, a única união que pregam é para receber os votos dos radicais, cristãos e ultraconservadores que apoiam Bolsonaro. Não tenta fazer o povo de idiota. Não são razões para se buscar união? Chega de divisionismo, é. Ou a direita realmente, sabe, se esforça para entender um pouquinho, gente, como é que as coisas funcionam. Vai ficar aí rodando em círculos, batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça. Em algum momento aí, durante o governo Flávio Bolsonaro, vocês vão se deparar com a notícia do Odair Cunha no TCU aprontando. O TCU tem muito poder. O TCU aparece em confusões na CPI do INSS. Quando acontecer do Odair Cunha nos próximos 2027, 2028, eu vou lembrar. Vocês lembram lá atrás? Foi mais de um ano. Sem nenhuma movimentação, sem nenhuma articulação, por uma coisa que iria acontecer. Um cargo-chave na República. O TCU não é tão forte quanto o STF, mas é um baita tribunal, viu? Eita, lelê! Aquela questão da Jorge Bolsonaro foi emperrada ali no TCU por um bom tempo. Discussões internas e tudo mais. A depender, o caso da Joyce podia ter morrido em uma semana. Mas ficou naquele disse-me-disse, aquela boa vontade lá do Bruno Dantas em resolver o caso. É preciso politizar a população. Chega de emburrecimento para ganhos políticos baratos, rasos, projetos pessoais de poder. Não dá. Não dá para achar normal Augusto Cury vai disputar a presidência. Ele não pode, não pode. Não pode. Já deu. Não dá para ficar tratando a presidência da República como uma coisa qualquer. Um país que não valoriza o seu presidente, e assim, não valoriza nada, é para ser o líder máximo da nação, é para ser assim, um cara ungido, iluminado, quase que perfeito. Não tem ninguém assim, mas em tese deveria ser alguém assim. As opções que nós temos hoje de pessoas com mínimo de experiência, com a bagagem, de vivência na política, de entendimento de muita coisa que funciona, cara, é Flávio Bolsonaro e acabou. Para de mimimi, para de tititi, sabe? Para de ficar perdendo tempo igual parecendo uma criança pequena. Cresce. Amadurece. Eu vou ficar por aqui.
gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, possa ser membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição, aqui embaixo. E tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br, já tá lá o de fevereiro, já tava desde ontem, desde as 9h37 da manhã. Ai, e é isso. Vejo vocês amanhã, fiquem com aquele grande beijo de abraço. A gente comenta Banco Master, mais umas confusões que rolaram ontem, que eu nem falei pra não, enfim, não gerar especulação nenhuma. E é isso. Fui-me.